Oi para você que chega aqui no canal. Me chamo Ellen Miranda e hoje no canal a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem. Nos vídeos anteriores que eu fiz um pouco de cada coisa, né, do decorrer do ateliê. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a modelagem. A modelagem feminina, tá bom? Desde a base, com um negocinho desse aqui. Nós vamos fazer a base, mas vamos fazer a base do zero. Eu vou passar todo o procedimento de como a gente fazer essa base para a gente trabalhar com qualquer tipo de modelo. Será vários vídeos, um atrás do outro, né, sobre esse tema, tá bom? E desde já, se você se interessa por esse assunto, conhece alguém que gosta desse assunto ou quer aprender um pouquinho mais, já deixa seu like, compartilha, tá bom? E vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar sobre base, né? A base feminina. Essa base aqui, ela é de malha. É a base de malha feminina. Mas antes de a gente começar a entender isso aqui, vamos entender o contexto todo. Por exemplo, aqui no ateliê, eu trabalho com roupas sob medida. Peças femininas e masculinas. Mas a gente vai falar sobre a feminina. Quando a gente vai fazer, quando eu, no caso, vou pegar uma roupa de uma cliente minha para fazer, a minha base é a minha própria cliente. Então, geralmente, eu não utilizo essas basezinhas aqui. A minha medida vai ser toda da minha cliente. Mas quando a gente vai falar sobre a questão de fazer peças em grande escala, né, que é geralmente em fábrica, confecções em grande porte, é muito utilizada essas bases. Essa base aqui, por exemplo, ela é do tamanho 38, mas tem de todos os tamanhos. E na base que a pessoa achar melhor de fazer, entendeu? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa base. Achei essa manequim aqui, que eu utilizo ela para tirar foto das minhas roupas. Pra gente entender um pouquinho como é que funciona isso aqui. Por quê? Essa base é praticamente do mesmo tamanho que essa manequim, 38. Nós vamos tirar as medidas desse manequim, todo ele, da parte de cima do busto, para a gente anotar, para a gente passar para o papel. Por quê? Essa medida aqui, provavelmente foi toda tirada de uma base, de um corpo tamanho 38. Então, a gente vai fazer... Então, gente, vamos lá. Eu vou tirar a medida do ombro. Logo em seguida, eu vou tirar da circunferência do busto. Depois que eu tirar do busto, eu vou tirar a altura do busto. E depois a cintura também. Tudo tirando ao redor do corpo, né? Pra você tirar a medida total da pessoa. Ou do seu manequim, enfim. Aí depois eu vou tirar do decote, né? Na altura daquele ossinho que a gente tem. Da cintura, aproximadamente 2 dedos acima, né, do umbigo, tá bom? E aí também eu tiro as costas, de um ombro a outro, e a cava. Então, meus amores, tiramos toda a base, né, toda a medida desse manequim. Também vou ressaltar aqui que se você quiser fazer com outro tamanho, ou até mesmo com o seu próprio corpo, roupa para você mesmo, você pode tirar as medidas do seu corpo, todos os lugarzinhos que eu botei, sinalizei, você tira as medidas, anota e você vai fazer a sua base do seu corpo. Daí você vai poder fazer qualquer modelo para você, tá bom? Agora a gente vai fazer o traçado e também ressalto, cada um tem um jeito de trabalhar, de fazer, tá bom? Eu tenho meu jeitinho de traçar e modelar, cada pessoa tem o seu jeitinho. Descubra o seu jeito melhor de fazer, tá bom? E vamos lá. Paradinha rápida para mostrar para vocês. Aqui eu já tirei todas as medidas. O busto eu dividi por 4, entendeu? A cintura também, o ombro dividi por 2, né? Porque geralmente a gente sempre trabalha com 1/4, né, da peça. Já deixei todas as medidas aqui anotadinha pra gente passar pro papel agora. Então, vamos começar. A gente sempre trabalha na modelagem com 1/4. Então, a gente vai dividir a folha no meio,
já dá todas as medidas anotadas, né? E a gente vai trabalhar com lápis, borracha, tesoura, fita métrica, régua e até um negocinho que eu esqueço o nome, mas é tipo um marcador para marcar o papel, tá bom? A gente trabalha muito na modelagem com o esquadro. Essa ponta, que tem uma ponta e outra. Aí nisso, a gente vai botar ela esquadrar. O esquadro é amiga da modelista. Evita de deixar torto, tanto de um lado quanto de outro. E na modelagem, eu costumo sempre trabalhar primeiro com as partes de altura primeiro. Aí eu coloco a altura do ombro, coloco a altura da cava, do busto e da cintura. Tem gente que prefere botar a largura primeiro, mas eu prefiro colocar logo a altura. Depende muito de cada um. Eu coloquei aqui a altura da cava, né, da cintura. Aí marquei sem direção mesmo, só fiz uma linha reta para poder dar a medida ainda, entendeu? Já dado a linha de cada uma, de cada altura, eu vou pegar meu caderninho, vou pegar cada medida e vou dividir por 4, né? Que é o separado já com a divisão de cada uma. Então, eu só fui colocando a marcação. Coloquei minha reguinha, vi 18,5, coloquei dos ombros, coloquei 19 da altura do busto, 19 na altura da cava e 15 da cintura. Coloquei agora as marcações onde já tinha a linha que eu já tinha traçado. Já estava as alturas certinhas e eu só fiz. O decote também. O decote eu marquei no meio do papel, são 7 centímetros, e eu coloquei os 7 centímetros e tracei com risquinhos mesmo, né? Porque já tem um costume. Se você não tem um costume, você pode colocar com a régua de curva. Logo em seguida, eu coloco a marcação da cava, a marcação do busto e da cintura. E venho fazendo tracinhos para fazer marcação mesmo da altura de cada um. Em seguida, a gente já vai começar a fazer a cava. A cava, eu uso a régua de curva. É essa aqui que eu falei sobre a questão do decote. Se você tiver dificuldade de fazer do traçado, pode fazer com ela também. Eu vou fazer a curva da cava com a fita métrica deitada. A gente não tira a medida da cava com a fita métrica em pé. Sempre ela deitada, ela curva. Aí eu faço o traçado com pontinhos, só para me ter certeza, né? Aí eu faço os tracinhos, né? Para poder ver a altura certinha e eu poder saber a altura certa. Agora a gente já tá quase finalizando a parte da frente. Praticamente já tem toda a marcação. A gente vai começar a fazer a parte das costas, porque a gente já faz as costas junto. A medida das costas é muito parecida. A única diferença é que atrás ela é um pouco mais alta, só com 2 centímetros, e 1 centímetro da cava. Daí eu já começo a fazer a parte das costas com a própria fita métrica, na linha da altura, 2 centímetros entre o pescoço. Com riscos mesmo, eu faço com a diferença de um dedinho, 1 centímetro na cava. Nas costas sempre tem uma diferença. A diferença é pouca, né? Porque geralmente sempre é maior. Agora a gente vai começar a passar por papel cartão. Eu uso papel cartolina mesmo. Papel cartolina, mas quem quiser pode passar com papel mais grossinho também. Eu coloco ele por baixo da modelagem, né? E uso esse aparelhinho que eu falei no começo. Para fazer só a marcação, eu passo ele toda os pontinhos, né? Tanto em cima quanto da cava, para ficar toda a marcação da modelagem que a gente já fez na parte de baixo. Faço até a marcação do meio também. Faço a marcaçãozinha do meio, que aí depois a gente vai passar vai fazer o risco. Eu tirei, agora a gente vai pro outro lado, tá vendo? Antes mesmo da gente começar, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui para vocês verem aonde é. Fiz em pontinho, não sei se vai dar para ver, mas eu fiz em pontinhos para mim, onde já estava marcado mesmo. Só para depois eu cortar. Fazer o corte nele sem ter erros, entende? Aí eu vou deixar marcado. Logo após disso, eu vou recortar. Mas primeiro, eu ainda vou fazer a parte das costas. Lembra que a gente já fez a parte das costas no mesmo papel? Agora eu vou passar para a cartolina também.
faço de novo a marcação das costas todinha. Eu esqueço a parte da frente, o recorte da frente, faço agora o recorte das costas. Faço o mesmo trabalho, né, que eu fiz do outro, só que nas costas. Daí já foi, eu faço a mesma coisa, faço o traçadinho com pontinhos, só para não ter erro e eu saber onde está a direção da marcação certinha. E logo após isso a gente recorta. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos fazer a continuação desse. Nós vamos trabalhar um pouquinho de modelos em cima dessa mesma base. Então, desde já, se não fique de fora, já curte aí, compartilha, já deixa seu likezinho aí, tá bom? Se inscreve no canal, que aí no próximo a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho de molde. E assim a gente vai indo, que eu pretendo fazer com vocês molde de saia, de calça. Tem um mundo de molde pra gente fazer, tá bom? Então não fique de fora. Beijo, tchau!